Pronto. Então, estamos aqui mais uma vez no Instagram da Escola Dom Pedro I, com muita alegria, né? Sempre com muita alegria, sempre com muita gratidão por esse momento que a gente tem de chegar mais perto da nossa comunidade escolar, dos pais, dos colegas de trabalho, dos nossos alunos. E hoje nós vamos conversar com o psicólogo e escritor, poeta Danilo Cruz. Estamos aguardando a chegada de Danilo e enquanto ele chega, a gente vai ficar conversando aqui um pouco. Então, lembrar para as... Opa, já chegou! Lembrando para a nossa comunidade escolar que é muito importante essas 2 semanas aí, viu? Concluir. Pronto. Eu acho que eu convidei Danilo. Convidar e concluir. Visualizar. Pronto, Danilo. Aguardar Danilo, então. Aguardando Danilo. Boa Opa! noite. Chegou! Boa noite! É tão bom quando o convidado chega bem rápido assim. A gente fica mais Maravilha. animada. Ô, Danilo, que alegria ter você aqui, viu? Oh, que alegria poder estar aqui, que maravilha mesmo. Ainda mais para falar de poesia, esse Pois tema é. tão importante. Então, eu, em nome da comunidade escolar, em nome da Escola Dom Pedro I, da creche Aprendendo com Jesus, eu agradeço assim de coração e você trazer a poesia como um abraço, né, para nós nessa tarde de quinta-feira, né, nesse final de ano, tão diferente, mas que a gente não pode perder a poesia da vida, a gente não pode perder a alegria, a gente não pode perder a esperança. E por isso nós fizemos, nesse tempo, Danilo, muitas lives abordando vários temas, com médicos, com psicólogos, né, infectologistas, muito mais com psicólogos mesmo, porque a gente sabe que a própria Covid, primeiro ela adoece sua mente, depois ela adoece seu físico, né, porque é desconhecida, é assustadora, não se tem todas as respostas. E por isso nossa mente, Danilo, como eu sempre digo, é o nosso útero. Lá a gente vai gerando tudo. E quando a gente gera tudo lá que não é bom, aí, ó, tudo fica complicado. Então, esse tema aí é sempre muito agradável falar de poesia, uma arte que nos une, uma arte que nos encontra. Mas eu quero lhe saudar mais uma vez e agradecer a sua presença e dizer que se apresente para nosso público quem é Danilo Cruz, além de psicólogo. E a pessoa que escreve poesia com essa sensibilidade, de chegar assim no coração da gente, que a poesia tem esse poder, né, de invadir a nossa vida de uma forma tão bela. Boa noite, pessoal. É maravilha poder estar aqui. Eu fico muito satisfeito de poder aceitar esse convite nesse momento tão conturbado da história da humanidade, em que a gente necessita de poesia. Eu sempre falo nas minhas gravações, que eu gravo volta e meia poemas para poder discutir eles, tanto no Instagram quanto no meu canal do YouTube. E eu sempre falo a seguinte frase: arca o olhar. Essa frase eu aprendi com uma usuária de um serviço de saúde mental da Prefeitura Municipal, onde eu sou servidor municipal, e eu sempre reproduzo porque eu acredito piamente nessas palavras. A arte tem uma capacidade ímpar de mudar o olhar. Eu gosto bastante de arte em geral, né? Eu tenho uma propensão para isso já há muito tempo. Trabalho já como psicólogo há 17 anos, como você colocou, né, que eu sou psicólogo.
Eu trabalho como psicólogo tanto no âmbito da saúde mental no, na esfera pública, né, como servidor municipal da prefeitura e também como psicólogo em consultório particular também, né, que eu atendo na clínica Numen, na qual eu também sou diretor. Eu tenho publicados já 9 livros com minha participação, sendo 7 da minha autoria. Para mim, a poesia faz um sentido imenso, né? Desde muito cedo que eu escrevo, né? Eu escrevo desde um apaixonamento platônico que eu tive na escola por uma menina que adorava poesia, aí eu disse, pronto, aí é a minha via de acesso. Eu comecei a escrever por esse caminho. E daí, obviamente, que as coisas foram frutificando. Eu me lembro que ela me colocou a possibilidade de escrever um texto para participar de um concurso literário da escola. E terminou que eu fiz para poder tentar impressioná-la, mas acabei ganhando o concurso, né? E foi bem gratificante, porque eu nunca imaginei que eu poderia ganhar o concurso, quando na verdade aquilo ali, para mim, não era nem despretensioso, era bem pretensioso, porque eu tinha uma pretensão bem demarcada que era impressionar ela. Eu tinha uma espécie de tentativa de compensar, né? Eu queria dizer assim, pô, já que eu não tenho atributos físicos, eu vou tentar compensar aqui impressionando ela. E aí com isso, acabei me sentindo estimulado a caminhar pela poesia, caminhar pelos textos em geral, né? Não só a poesia, pela literatura como um todo. A literatura lírica que foi um grande marco para mim, porque minhas primeiras publicações foram poéticas e aí, posteriormente, eu fui também desenvolvendo outras características que hoje eu até me identifico mais até do que com a poesia, que eu sou também cronista e contista, né? E aí eu também escrevo contos e crônicas. Adoro escrever, Só para mim. faltava agora ser cordelista, que eu sou apaixonada. Eu tenho cordéis, eu também fiz já. Eu acho que o Eu tenho. cordel é a forma. O cordel, sabe, Danilo? Eu acho que é a forma mais poética que existe da comunicação. Você é capaz de escrever um cordel em uma carta de amor, em um recado, em um momento de fazer as pazes, em um pedido de perdão. Eu acho que o cordel é um caminho, assim, muito da gente do Nordeste, sabe? De dizer o que a gente quer de uma forma poética, colorida, afetuosa, simpática, sorridente. Eu sou assim, encantada com o cordel. Eu também gosto de escrever alguns, né? Não sei se você conhece a Fundação Negro Amor. Há pouco tempo a gente participou de umas oficinas e aí alguns momentos eram citados assim para a gente falar. Eu tenho um pouco dessa facilidade, porque eu sou muito encantada pelo cordel. Então, quando você gosta, você tem um fascínio, você acaba tendo uma certa facilidade de falar, mas eu acho fantástico, sabe? O cordel. Bom, então, dando continuidade aqui à nossa live, nós estamos conversando com Danilo Cruz. Ele é psicólogo, ele é poeta, ele é um jovem muito simpático, muito agradável, muito literário, muito poético, e é por isso que a gente está aqui, porque a gente só entrevista, ou a gente só conversa, ou a gente só convida aquelas pessoas que parece que traz uma afinidade logo no ouvir. Eu escutando Danilo na Rádio Excelsior, também da qual eu faço parte, com a minha colega Márcia Mendonça. E aí tenho acompanhado algumas pautas dela, que são pautas de um âmbito social muito importante, que traz muita informação, traz muito afago para as pessoas nesse tempo, né, nesse cenário assustador. E aí, em uma dessas pautas, já tive outra, já tive a doutora Beatriz, também infectologista, que veio trazer para a gente informações muito preciosas. E assim a gente vai seguindo, né? Até me falhou a memória agora, é uma outra menina, ela é uma pedagoga também que veio com a gente, daqui a pouco eu lembro. E ela também fez uma live trazendo informações sobre o meio ambiente para a gente. Então, diante desse cenário assustador, a gente só tem que fazer isso, aproximar das pessoas. E uma das formas de se aproximar de alguém é a poesia. Então, a poesia, a música, a arte, né, ela tem esse poder de, mesmo você distante, isolado, você em outro país, em outro continente, mas você pode se juntar às pessoas.
Então, a nossa comunidade escolar também precisa desse tempo. E a gente, como formador, né, como pedagogo, como professor, como representante de uma instituição que tem essa proposta, né, de transformar cidadãos, a gente gosta de levar essas coisas para que a comunidade se sinta acolhida também, se sinta abraçada. E eu estava vendo, acho que foi no mês passado, que uma universidade no estado do Pará, ela criou um projeto na pandemia, não sei se você leu essa reportagem, criou um projeto de motivar, incentivar as pessoas a escrever poesia nesse tempo de isolamento. Eu achei uma coisa assim fantástica, porque numa academia você sabe que as coisas têm uma outra vertente, um outro universo, uma outra visão, e você cria de repente um projeto em que talvez para muita gente possa ser que simples você criar um projeto para escrever poesia. Aí eu falei, que grande, né? O que é poesia? É você escrever aquilo que está no seu coração. Então, tem tanta coisa nesse tempo de isolamento no coração. Tem medo, tem incerteza, tem esperança, tem angústia, tem saudade, tem dor, tem incerteza. Né? Todos os sentimentos que eles podem serem escritos através de um momento de emoção, porque poesia é isso. Você pode escrever uma poesia na alegria, na tristeza, na solidão. Você pode, nesses todos os sentimentos que eu relatei, você pode criar uma poesia. Então, eu achei muito lindo. Eu achei que é a cultura do cuidado, né? Essa cultura do cuidado. Eu vou motivar uma pessoa que está vivendo um tempo diferente a criar uma poesia. De repente, ela tem um talento, ela tem um dom guardado e ela nem percebe. Por conta desse tempo que é tão corrido, você estuda, você trabalha, você tem casa, você tem namorado, você tem marido, você tem uma vida toda preenchida, e aí não dá tempo para você pensar naquilo que seu coração traz e você transformar em poesia. Então, é a Universidade do Estado do Pará, o EPA, se eu não me engano, é assim a sigla. Eu achei incrível. E uma professora que teve essa ideia de que esse projeto se estendesse até o final, né, da pandemia, e que a gente não imaginava que fosse tão extenso. E aí faz toda está a diferença, né? Faz toda a diferença, porque através da poesia você pode dar uma perfumada na sua mente. Né? No começo da live eu estava falando. Por ser uma doença muito desconhecida, primeiro ela lhe afeta mentalmente, porque todas as incertezas começam no seu pensar, né? Daí você vai distribuindo para o resto da sua vida. E assim acontece com todo mundo, e com qualquer notícia que não é agradável, que não está programada para você, eu acho que a mente é a primeira a ser agredida. Então, por isso que eu acho que esse tempo, os psicólogos, né, os pesquisadores da saúde mental devem ter tido e devem estar tendo, né, uma demanda maior do que o que de costume, né, Danilo? É verdade, eu vejo isso nitidamente. As pessoas no início, muito assustadas com o que estava acontecendo, tiveram uma atitude de isolamento, até mesmo das possibilidades terapêuticas para lidar com esse tipo de coisa. Mas gradativamente as pessoas foram procurando mais. Eu vi isso tanto no CAPS, onde eu trabalho, o Centro de Atenção Psicossocial lá no São Caetano, que Sim. atende exclusivamente pessoas com transtorno mental severo e persistente, e também vi isso acontecer de forma bem marcante no consultório, né? Um interesse maior a respeito desse assunto, até porque as pessoas estão cada vez mais reconhecendo a necessidade de uma ajuda profissional para lidar com situações emocionalmente difíceis de se elaborar. Então, há uma busca, né? A gente viu muito, eu não sei se você também tem essa percepção, mas em conversa com colegas, com amigos, a maioria concorda que, de certo modo, as pessoas buscaram nesse momento de isolamento a arte como uma saída possível, como uma forma de lidar com essa angústia, com esses receios, com todos esses medos que a gente tem vivenciado. Aí a gente vê nitidamente, por exemplo, o início da pandemia ficar bem marcado com relação às lives de música, que foram inúmeras, e depois isso foi arrefecendo um pouquinho. Por quê? Porque a música
que é uma poesia musicada, é bom lembrar, né, que a música cantada, ela tem ali um poema que são versos que ali estão colocados, e aquilo ali, na verdade, é uma poesia também. E está sendo colocado ali como uma forma de acesso ao conteúdo que subjetivamente é difícil de lidar. Aí eu trouxe até algumas frases aqui com relação a isso para poder a gente refletir, que eu acho que é interessante. Aqui, ó, uma fala interessante de um psicólogo que eu admiro bastante, que é Carl Gustav Jung, quando ele diz que a arte é a Sim. expressão pura que há para a demonstração do inconsciente de cada um. É a liberdade de expressão, é sensibilidade, criatividade, é vida. Ou seja, a arte é essa possibilidade de vivenciar essa visão mais aprofundada de si, essa tomada de consciência. Outra frase que eu também achei interessante, se houver espaço para falar, é de Sim. George Bernard Shaw, quando ele diz assim, que os espelhos são usados para ver o rosto, a arte para ver a alma. Eu Ah, que acho lindo. essa Repete, frase, repete, Danilo. A arte. os, os espelhos são usados para ver o rosto, a arte para ver a alma. Que Né? É a lindo. nossa E que poético, né? possibilidade de se ver. Exatamente, é uma forma de se ver, né? Verdade. É. É uma forma da gente E encarar nossas dificuldades. Jung, eu acho que ele é um remédio através de palavras, né? Assim, porque, não sei se é porque eu também sou muito encantada com a filosofia. Eu acho que a vida da gente é poesia e filosofia o tempo todo. Fazer um café, tomar na mesa sozinho, é uma filosofia solitária. Convidar alguém para tomar um café com você é uma filosofia poética. Por quê? Porque a gente vai conversar, porque a gente vai botar os papos em dia, porque a gente vai se conhecer, porque a gente vai reencontrar alguém que a gente conhece. Essa live que nós estamos fazendo aqui é uma poesia. Por que é uma poesia? Porque está brotando coisas do coração para alguém também que está precisando receber nesse coração alguma palavra. Então, por mais que tenha poucas pessoas presentes na live, a live fica gravada. Ela vai para o Instagram da escola, ela vai ficar lá. Então, alguém chega, dá um pequeno cliquezinho lá. Ah, a Pró Valéria está aqui? Ah, deixa eu ver o que ela está dizendo. Estou me referindo a E mim se porque você está. me permitir, Valéria, eu vou fazer questão de também postar essa live no meu canal do YouTube. Ah, que fofo, Danilo. Sim, tudo que for para a gente fazer o bem, sabe? Eu acho que Uhum. essa cultura do amor, essa cultura do carinho, essa cultura da coletividade, da gente saber que eu preciso da sua presença aqui hoje para levar uma palavra para alguém. E se você acha interessante também e vê que o que eu estou falando é interessante para alguém, então eu acho que isso é uma cultura do amor, a cultura do cuidado, né? Nesse tempo, eu acho que foi muito intenso, né? Brotou de forma muito intensa no coração das pessoas, porque a gente se sentiu muito impotente o tempo todo, né? Ainda estamos nos sentindo, mas já tivemos uma melhora, porque o próprio ser humano ele tem uma capacidade incrível de adaptação, né? Até com as Verdade. dificuldades, a gente tem essa capacidade de se adaptar. Então, no começo, a gente ficou super assustado, super tenso, ligado 24 horas na TV. Depois, a gente começou a saber que as informações e o conhecimento, mesmo que pouco, remoto, limitado, duvidoso, mas já trazia um alento para a nossa vida. E daí nós fomos, né, nos adaptando a esse novo tempo. E aí, como você falou depois, apareceram os lives musicais, apareceu o São João, muitos artistas foram premiando os seus fãs de uma forma distante. E como eu falei, a música, ela encontra você em qualquer dimensão. Não precisa você estar num show presencialmente para você se encontrar com a música, né? Depois, eu acho que foi uma cultura que foi também elevada na nossa sociedade, porque nós ainda somos muito primitivos como quando falamos da saúde mental. A gente ainda tem uma mente muito provinciana, de que buscar um psicólogo é coisa de maluco, é desequilibrado. E eu não sei qual é a diferença em buscar um psicólogo, ou um ginecologista, ou um cardiologista, ou um endocrinologista, ou um dermatologista, ou qualquer uma outra área. Porque
A medicina é fracionada, ela cura por área. Então, não sei qual é a diferença em eu ter que marcar uma consulta com o psicólogo Danilo Cruz ou com o meu cardiologista que já me acompanha há um tempo. Então, muitas coisas foram chegando para nós, né, saindo, algumas coisas que eram guardadas foram desabrochando e trazendo, como eu sempre digo, não há tempo ruim que não traga lição. Todos os tempos da nossa vida, eles nos trazem aprendizados. E o importante que a gente deve manter mentalmente, assim, eu acho que a mente é o nosso tesouro, é uma fortuna. Ontem eu estava conversando com meu filho dizendo assim, duas coisas que eu acho que é primordial na vida da gente. Um é o conhecimento. Eu acho que para mim, Danilo, não há riqueza maior da minha vida do que eu ver alguém estudar, alguém querer aprender. E nem gosto dessa palavra, fulano formou. Eu acho que a gente nunca está formado. A gente conclui etapas, mas a gente está em formação diária, todos os dias. A gente conclui um período, uma grade curricular de um curso para que a gente possa estar habilitado a desenvolver tal. Mas a nossa mente, ela deve também estar sempre perfumada. Como a gente cuida de uma orquídea, como a gente cuida de uma violeta, está sempre regando, botando água, deixando ela florir. Se ela está meio tristinha um dia, que é natural da vida, a gente vai lá e dá uma mexidinha na terra para que ela possa ter aquele vigor de novo. Então, a mente da gente e o conhecimento são coisas assim primordiais. Eu acho que é o que a gente vai levar para a eternidade, que a gente não conhece, mas é o que a gente vai levar. É tudo que a gente aprendeu, o que a gente ensinou, o que a gente facilitou a vida do outro, né? Com uma palavra, com um olhar. Hoje a gente já não está podendo abraçar tanto, mas a gente abraça com a palavra. A gente abraça com um sorriso, mesmo que de máscara, mas o olho também sorri. Quando você expressa o seu sorriso, seus olhos riem com você. Então, poeticamente, a gente fala com os olhos. E tudo isso gerado na pandemia. E por que eu estou falando tudo isso? Porque eu estou falando com um psicólogo e ele pode pontuar a importância da gente estar se cuidando mentalmente para que a gente possa se cuidar de tudo que rege a nossa vida. Emocionalmente, nós vivemos as emoções. Primeiro, é importante trazer essa perspectiva, tá? Vivemos as nossas emoções, vivemos o tempo inteiro, somos permeados de emoções. Até no momento que a gente acha que não está vivendo nenhuma emoção, a gente está vivendo o padrão emocional da indiferença, que é também um padrão emocional. Então, aquela música de Roberto Carlos é muito feliz quando ele diz: o importante é que emoções eu vivi. Ele não fala eu senti, porque a gente não sente emoções, a gente vive. A gente está o tempo inteiro sendo mobilizado por emoções. Então, quando essas emoções começam a entrar em desalinho por conta da nossa reatividade a uma determinada circunstância, por conta da nossa forma de se relacionar conosco mesmos, muitas vezes a gente vai ter a necessidade de um realinhamento, uma forma de tentar auxiliar aí o processo natural, porque eu gosto muito da fala de Hipócrates, que é o pai da medicina, lá na Grécia Antiga, que ele dizia o quê? Que o médico não cura o doente, o médico ajuda a natureza a curar, porque é a natureza que faz o processo. Então é importantíssimo que a gente tenha essa noção de que a nossa tendência natural é a harmonia, é o equilíbrio, é a saúde mental. A saúde em geral, e aí dentro dessa, obviamente, né, a saúde mental. Porque não há saúde sem saúde mental. É importante também deixar isso bem claro. Às vezes a gente investe tanto em saúde, mas não consegue lidar com as formas que tem de se relacionar consigo, com os próprios pensamentos, com as crenças, com os afetos, com a intimidade, com relacionamentos. Então, nesse momento aí, a gente, óbvio, que tem uma grande chance de se assenhorar dessa necessidade. É uma necessidade, nós precisamos cuidar das nossas emoções. E, obviamente, que isso se dá através de relacionamentos. Relacionamentos saudáveis vão gerar padrões emocionais saudáveis. Então, por isso que é tão interessante a gente buscar, quando é necessário,
o trabalho de um profissional, é interessantíssimo que a gente busque esse profissional para perceber como relacionar-se de forma saudável com esse profissional pode ser um padrão um modelo de relação que a gente generaliza para os nossos outros tipos de relacionamento. Se dá certo eu me relacionar de maneira saudável com aquela pessoa que me escuta de maneira neutra, de maneira profissional, tem uma escuta qualificada, então isso quer dizer que eu também posso ter uma relação saudável com as pessoas com as quais eu convivo. Então, daí vem essa caminhada que perpassa necessariamente pela autoaceitação. É preciso que a pessoa se aceite. A gente não muda aquilo que a gente não aceita. Isso é um grande desafio para muitas pessoas que vivem lutando contra si mesmo. As pessoas, infelizmente, vêm de uma lógica completamente equivocada de lutar contra si, contra uma parte de si. Ah, eu não quero mais ser ciumento. Eu não quero mais ser desorganizado. Eu não quero mais... Aí coloca uma coisa de um jeito que... Eu não quero mais ser temperamental, explosivo. Aí fica lutando contra si mesmo, quando na verdade era preciso fazer o quê? Cessar a luta para observar-se, ver-se como se é realmente, aceitar-se, e aquela energia que você estava gastando para lutar contra si vai ficar disponível para poder fazer coisas novas. E com aquela energia você vai experimentar essas coisas novas, e isso a gente dá o nome de mudança. A gente vai ampliar o repertório comportamental na medida em que a gente se permite usufruir de outras possibilidades de existir. Então, claro que a gente precisa se aceitar para o processo acontecer. Quando a gente fica negando eu gosto sempre de falar isso nas lives, nas palestras, nas aulas que eu dou para meus alunos, que a gente vive negando o tempo inteiro, dizendo não para si. Eu não quero mais ser de tal jeito. Olha o não aí, né? Só que aí eu vou fazer um desafio. Não pense num cachorro preto de coleira vermelha. Não dá para não pensar. É impossível não pensar, porque automaticamente você pensa... E fica bonito, porque fica rubro-negro, né? Olha que eu sou tricolor. Aí, mas tudo bem, não tem problema nenhum. A gente tá lá. Ai, Danilo. Aí o que é que acontece? Tá lá o cachorro preto com coleira vermelha na nossa mente. Tudo bem, com certeza, tudo bem. Né? Então, a gente às vezes fica numa perspectiva de se aprisionar a uma visão, a uma perspectiva específica de lutar contra si e negar conteúdos em si, quando, na verdade, o importante é que a gente consiga integrar aquele conteúdo, elaborar aquele conteúdo. E a arte vai fazer toda a diferença nisso, né? A arte ajuda porque ela tem um efeito terapêutico maravilhoso. Até Nietzsche, Friedrich Nietzsche, você que gosta de filosofia, Valéria, ele diz assim, de uma forma bem crua, bem dura, ele diz assim, que a arte é necessária para que não morramos da verdade. Ou seja, a verdade é tão dolorida que a gente precisa da arte para poder lidar com a verdade. É um temperinho, né? Assim. Aí tem outra frase que eu trouxe aqui também, uma frase de Picasso, que ele diz assim, ó, que a arte é a mentira que nos permite conhecer a verdade. Ai, que Olha fofo. que interessante. A gente ia ficar aqui um tempão, né? Assim, analisando cada... Às vezes até pode ser simples, né? Uma frasezinha assim, mas diz tanto. E esse é o segredo da poesia, da filosofia. É nas pequenas coisas, com grandes propostas, né? Com grandes resultados, vamos assim dizer. Então, a filosofia, a psicologia, o estudo da mente, né? Você olhar... Danilo, eu gosto de admirar as pessoas. Eu gosto de ficar num lugar, observando as pessoas, como elas andam, como elas falam, como elas se cumprimentam. Eu acho poético aquilo, porque cada um tem um jeito, cada um está dizendo alguma coisa, né? Está falando se está triste, se está feliz, se está vibrante, se está revoltado, se está triste. Eu gosto de ficar em ambientes, agora a gente não pode, né? Mas observar. Eu acho que cada gesto de uma pessoa, ela diz uma poesia para você. E você pode juntar todas ali e fazer um cordel.
Na verdade, você está poetizando ali naquele momento, você está compondo. Aí eu me lembro de outra frase de Cora Coralina, que ela traz uma reflexão interessantíssima. Ela diz o quê? Que a poesia não é somente, o poeta, melhor dizendo, o poeta não é somente aquele que escreve. O poeta também é aquele que sente a poesia, que se extasia sensível ao achado de uma rima, à autenticidade de um verso. Ou seja, não necessariamente tem que ter a poesia escrita. Palavra Você, quando escrita. toca em você aquilo ali tem poética. Drummond fala isso também em um poema. Ele diz que a poesia está nas coisas. Então a gente vai encontrar poesia no pôr do sol, vai encontrar poesia no canto dos pássaros, vai encontrar poesia no barulho do mar, a gente encontra poesia no sorriso de uma criança, entende? Então a poesia está posta, a gente quando se abre para ela, a gente se abre para a vida. A gente se abre para a possibilidade de usufruir de forma mais consciente do viver. E isso faz toda a diferença porque isso acresce qualidade de vida. Isso é No maravilhoso. dia a dia, na rotina simples da casa, como a gente agora trabalha em casa, dois lugares que eu vejo poesia, 24 horas. Minhas plantas, minhas orquídeas, minhas violetas, as mais simples, palmeiras, e o café. Ah, Danilo, um café para mim. Ele é uma fonte de inspiração, sabe? Um café é normal, você fazer um café, chegar na cozinha e coar o seu Aquele café da cheirinho, forma hein? mais tradicional. É o cheiro, é a quantidade que você bota, é o sabor que você fica imaginando quando você está fazendo. Se você vai usar um açúcar comum, se você vai usar açúcar mascavo, se você vai usar adoçante, se você não vai usar nada. Eu acho café fonte de poesia. Literalmente, eu acho, sabe? Agora, Eu deixa eu dar uma trouxe um boa noite poema aqui, aqui. Danilo. Foi? Diga, Deixa eu dar uma diga. boa noite aqui, Danilo. A creche Aprendendo com Jesus, que ela é um núcleo da Escola Dom Pedro I. Então, está aqui presente, saudando a gente. Inclusive, a coordenadora, a professora Carla, ela tem um cachorro chamado Bento. E quando você mandou pensar no cachorro preto com a coleira vermelha, ela disse que pensou logo em Bento. É a Pronto. ProSui, que é a professora do terceiro ano da Escola Dom Pedro I, e algumas mães estão aqui também presentes, Tiago, Marília, na cara. Marília está em Belém do Pará, está aqui na live assistindo a gente. Então, é Maravilha. isso. Essa alegria que a gente tem de forma, nessa roda de conversa mesmo, que a gente levou esses 9 meses, 10 meses de pandemia, e hoje parece-me que, pelo andar das situações, nós vamos coroar as nossas lives com a presença de Danilo Cruz. Então, uma live, digamos assim, bem histórica para a gente, bem poética, filosófica, cheia de Maravilha. afeto. E Posso quando ler a um gente poema? pode, deve. Aqui, eu trouxe um poema do poeta Augusto Branco, falando sobre poesia. Ele diz o quê? Tem gente que pensa que poesia é coisa que se faz com letras e versos. Mas poesia não se faz com palavras, não. Poesia a gente escreve com a vida, usando como tinta apenas a alma e o coração. Como não se apaixonar, né, gente? São palavras assim que vai lá no fundo da sua alma. Parece que dá uma fascinada assim no seu coração. Parece que a poesia tem essa proposta de dizer assim, por que que às vezes você me esquece, né? E vai fazer coisas que tiram você do foco poético da vida. Por que que às vezes você tem um comportamento tão bobo, tão... Eu não digo nem infantil, que eu respeito muito os comportamentos infantis, porque eles têm sempre algo para nos revelar, mas Uhum. um comportamento até insano mesmo, de você fazer aquilo. Poxa, você está numa reunião, aí alguém diz uma coisa, de repente você tira o foco, você saiu da poesia, você tirou sua vida daquele foco belo, que é viver com todas as dimensões, ainda que com todos os percalços que é comum, natural, sem se vitimar da vida, sem achar que para mim tudo é pior, sem achar que para mim tudo é difícil, que para mim tudo é assim. Não, para todo mundo é assim. Uns no casamento, outros na vida profissional, outros na maternidade, outros na relação com o pai e com a mãe. Isso é vida.
Isso é vida. E cabe a você estar lá buscando cuidar da sua mente para que essa sua mente tenha equilíbrio para você lidar com todas as coisas que vêm para o seu caminhar. Porque você não tem promessa na vida para você dizer, eu queria viver um conto de fadas. Mas que fada você queria viver? Uma fada sem vida. Porque qualquer ser que tiver vida, do racional ao irracional, você vai ter suas limitações e seus problemas. Então, que a poesia seja esse tempero, né, que a gente bota no café, que a gente bota essa energia, essa vibração linda, né, que Deus está aí o tempo todo recheando tudo de tudo que é bom, e nem sempre a gente sabe filtrar, né? Às vezes tem tanta coisa guardada lá dentro que o caminho mais fácil é acusar, é vitimizar, é negar, como você falou, é dizer que não serve, que não vai dar, que não presta. Por quê? Porque às vezes esse é o caminho mais fácil, que a minha mente, que não está boa, que não está saudável, que não está poética, me diz, e aí eu vou e obedeço, cumpro, e aí vem o quê? Sofrimento, doença, frustração, tristeza. né? É verdade. Pois é, desesperança. E eu acho que o psicólogo é bem esse poço, assim, desses desabafos todos, né, que vem para a mesa naquela hora, né? Porque Freud fala... que também... Freud traz uma perspectiva que eu acho crucial, né? Ele diz que poetas e romancistas já alcançaram um nível de compreensão através da poética, através da arte, que os cientistas ainda não conseguiram tomar consciência. Eita, acabou de faltar luz aqui em casa. Foi mesmo? Mas tô te vendo, viu? A gente continua, não tem problema nenhum. É certo. Coisas de vídeo ao vivo, né? A gente prossegue. E eu sempre digo, ao vivo a gente faz aquilo que a gente pode. E a tecnologia determina até onde a gente vai. Tá tranquilo, pra mim tá tudo tranquilo. Pra Então, mim como também, eu dizia, tudo ótimo. como eu dizia, Freud traz a visão de que os poetas e os romancistas, eles têm uma capacidade de compreensão de aspectos da mente que a ciência fria não é capaz de arcar. Então, com isso a gente vai entender... Opa, voltou. Com isso a gente vai entender, né, o que é que acontece com relação à compreensão poética da vida, justamente porque assim, existem coisas que só através da arte para a gente comunicar. Só tem como comunicar através da arte. Aí eu trouxe outro poema aqui de Ferreira Goulart. Falar. A poesia é, de fato, o fruto de um silêncio que sou eu, sois vós. Por isso tenho que baixar a voz, porque se falo alto, não me escuto. A poesia é, na verdade, uma fala ao revés da fala, como um silêncio que o poeta exuma do pó, a voz que jaz embaixo do falar e no falar se cala. Por isso, o poeta tem que falar baixo, baixo, quase sem fala em suma, mesmo que não se ouça coisa alguma. Ou seja, a poesia é capaz de transmitir algo que muitas vezes a palavra, o cálculo matemático jamais vai ser capaz de conseguir isso, não é verdade? A poesia é tão ampla, assim, em todas as vertentes da vida do ser humano, que na própria Bíblia, Isaías é um dos profetas que ele fala com mais poesia. Tudo que Isaías fala, ele fala citando elementos da natureza. É um dos profetas mais poéticos que eu já conheci e que eu já li. Então, uma oração é uma poesia. Se você acende uma vela, se você coloca uma imagem, ou se você não acende vela, ou se você não coloca imagem, e se você pega a sua Bíblia, a forma que você rezar ou orar, não interessa, a gente está falando aqui, não está falando de religião, a gente está falando de poesia na crença de cada um. Uhum. Então, tudo isso é uma forma poética. Então, Danilo, e como é que eu posso dizer? Nada disso também tem uma farinha de condão.
né, balançou. A partir de hoje, escutei a live de Danilo Cruz, psicólogo, poeta e Provaléria da Escola Dom Pedro. A partir de hoje eu vou achar que minha vida é só poesia. Não é assim a mágica. Mas é a gente ir tendo a consciência, exercitando, passo a passo, dia após dia, noite após noite. A própria maturidade da vida vai lhe dando uma consistência, uma condição de você enxergar melhor, talvez o que há 10 anos atrás para você era algo que você tinha aquele pavor, hoje você já encara com mais tranquilidade, né? com mais poesia. E você resolve melhor. Né? Porque essa maturidade poética, espiritual na vida da pessoa, ela deve existir. Por que ela deve existir? Porque ela vai evitar problemas? Não. Desemprego, dor, sofrimento, morte, separação, tudo que acontece na vida vai continuar acontecendo, porque a vida é a vida. Mas o que é que eu sempre primo e acredito, e digo porque acredito, é que esse olhar de equilíbrio que a poesia, que a filosofia, que a oração traz para a sua vida são adubos. Para onde? Para a sua mente, que é o seu útero, que vai gerando as demais emoções, e inclusive a própria ciência mostra que o equilíbrio, que a fé, são elementos importantes na cura de qualquer enfermidade. Né? Não sou eu que estou dizendo, é a própria ciência que já, né, acredita, já aponta, já aceita que não é apenas um remédio fitoterápico, ou isso ou aquilo, ou uma cirurgia que vai trazer a cura. A gente sabe disso. Então, que a poesia seja essa cura, na solidão, sei lá, tá com medo da pandemia, pega um papel, uma caneta, escreve logo o que está no seu coração, lê, relê, treina a ortografia, fala, lê para você mesmo, né? Vai pro espelho, como o Danilo falou aí há pouco, se olha lá e proclama aquilo que você escreveu. De repente, alguém que nunca pensou em ser um poeta e foi motivado por uma sedução afetuosa, sei lá, de repente virou poeta. Então, a poesia não pode chegar na vida de qualquer pessoa que está aqui assistindo a gente hoje. Ela já está, ela só precisa ser vista, né? Usar uma palavra que está bem na moda, ela só precisa ser empoderada. A gente precisa, sim, dar espaço para isso, né? Sem dúvida alguma, a arte ela tem um poder maravilhoso com relação a trazer uma organização do caos emocional que a gente vive. A gente sabe que através dessa possibilidade aí de expressão, a gente coloca para fora coisas que às vezes estavam guardadas há muito tempo e aí consegue finalmente elaborar. Eu uso às vezes com os meus pacientes essa técnica que é chamada de versões de sentido. É uma técnica de psicoterapia e de também, né, supervisão terapêutica, porque o psicólogo ele também precisa ser submetido a um processo terapêutico, né? É aquela história, ninguém leva o outro aonde nunca esteve. Então, o psicólogo necessita desse amparo, desse apoio, até para que não misture as histórias dos seus pacientes com sua própria história pessoal. E aí uma das técnicas que ajuda o psicólogo a ter isso em vista de maneira mais natural e espontânea é essas versões de sentido. O que são essas versões de sentido? Versões de sentido é quando a gente termina a consulta, o paciente sai da sala, aí o psicólogo ele precisa descrever o que aconteceu na consulta no prontuário do paciente. Aí você vai lá, descreve objetivamente o que aconteceu na consulta. Aconteceu isso, eu usei tal técnica, tal, aí você vai colocar lá o que aconteceu. Às vezes parece um bate-papo, mas na verdade é uma prática baseada em evidências, uma prática científica. Então, obviamente que ali a gente está usando técnicas. Eu uso várias técnicas, às vezes um bate-papo simples, quando a gente acha que a primeira consulta não teve nada demais, senão a conversa, eu usei ali, brincando, 6 técnicas e a pessoa nem percebeu. Então, a gente usa a técnica, tem que relatar. Terminei de relatar, eu deixo de lado aquele relato objetivo, técnico, e vou fazer um relato no meu caderno, pessoal, subjetivo, um relato artístico do que aconteceu na consulta. Aí eu vou, por exemplo, escrever um poema,
ou vou trazer uma música que eu me lembrei a partir daquela consulta, a partir do que foi contado naquela consulta. Ah, eu lembrei da música de Rita Lee, eu lembrei da música de Ney Matogrosso, eu lembrei da música de Chico Buarque. Eu vou lá e anoto a música, ou então eu vou criar minha música, ou então vou criar meu poema. Ou eu não estou afim de fazer uso de palavras, eu vou fazer um desenho, eu vou pintar, eu vou tentar condensar artisticamente o que aconteceu na consulta. Então, daí, e aí é importante, professora Valéria, daí surgiu meu primeiro livro. Meu caderno de versões de sentido foi boa parte do material que eu usei, não foi todo, claro, né, mas foi boa parte do material que eu utilizei no meu primeiro livro, chamado Poesia às Avessas, que eu publiquei no ano de 2014 pela editora Mente Aberta. Então, daí a gente já vê como o potencial artístico ajuda a manter o equilíbrio emocional, e é interessantíssimo porque, já que a gente está falando isso num perfil de escola, eu acho que é crucial a gente falar disso. A poesia e a arte em geral é capaz de nos permitir o desenvolvimento da nossa inteligência emocional. A educação dessa inteligência é crucial. Então, com uma melhor inteligência emocional, porque eu vou melhorar minha relação intrapessoal, ou seja, minha relação comigo mesmo, dentro de mim, e minha relação interpessoal, porque eu vou aprender, a partir do olhar poético, a ter empatia, ou seja, me colocar no lugar do outro, exercitar essa empatia. Então, esse tipo de prática de inteligência emocional é fabuloso, terapeuticamente e educacionalmente falando. Isso é maravilhoso. Então, Danilo, o convite já vai ficar feito aqui. Logo que a pandemia acabar, nós vamos fazer um workshop, um seminário, uma palestra, o nome que a gente puder dar para um momento, para os nossos adolescentes do Fundamental 2, que tanto precisa, por questões diversas, e a gente sabe que precisa, e a gente que tem para oferecer, a gente não pode guardar. Então, é verdade. Na pandemia, a gente pode fazer um dia poético, né? Sem engessar muito a questão do psicólogo, muito mais do amigo poeta, que traz aqui para vocês uma série de caminhos que podem ajudar, inclusive até aprender matemática, química e física. A gente pode fazer isso nos caminhos da poesia e ficar tudo mais leve. Então, eu acho que é uma didática poética que pode ser implantada, ajudada, inserida, né, numa região que precisa, por conta de todas as demandas sociais que existem, e por conta que cada universo adolescente existe. Cada um tem sua história, tem a forma como foi chegado até aqui na vida, e os caminhos que podem ser muito bem cuidados, até para chegarem lá na frente um adulto que tenha também algo para contribuir com sua comunidade escolar, com sua família, no seu ambiente de trabalho, enfim. Tudo que se constrói para um, ele, consequentemente, é repassado e reconstruído em muitas outras pessoas. Isso é o que eu acredito sempre, e por isso que gosto de me unir àqueles que têm para oferecer e para aqueles que desejam contribuir para que esse universo se torne muito mais poético do que mais violento, triste, injusto, desigual, né? Então, gosto de promover esses vínculos afetivos através desse cuidar, desse dar, desse oferecer, desse levar. Então, acredito muito nisso. E por isso que estou aqui, né, com você, e que tive com outros tantos profissionais, e com certeza estarei também, né, levando para a minha escola, né, a Escola Dom Pedro I, que é sob a direção da professora Marinalva Oliveira, coordenada por professora Carla Oliveira, que é filha dela. Um projeto bonito que há 50 anos existe no Nordeste de Amaralina, né, um projeto que, de forma muito filosófica e poética, que ela é também professora de história, que abrange muito essas coisas, ela também gosta de escrever, e que ela foi
né, escolhida para ali estar, acredito também, para cuidar de tantas vidas, transformar tantas vidas, construir tantas vidas, já que a creche começa do 0 até os 6 anos de idade. Então, o objetivo da live foi justamente para trazer como esse presente, né, perspectivas, formas simples, palavras, carinhos aqui expressados por nós, para essa comunidade que eu tenho tanto apreço. Será que dá tempo de mais um poema? Só mais um? Dá. É porque eu acho que falar de poesia, a gente tem que trazer poesia, não tem jeito, né? Aí eu vou trazer agora o meu último, não vou pedir mais para falar, mas eu trazendo agora de Fernando Pessoa. Fernando Pessoa diz assim, ó: o poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor. A dor que deveras sente. E os que leem o que escreve, na dor lida sentem bem, mas só a que eles não têm. E assim nas calhas da roda gira a entreter a razão, esse comboio de corda que se chama coração. Gostei do comboio de corda. Então é isso que a gente apoia. Jerusa está dizendo aqui: a poesia torna o ser humano mais sensível para com o outro. Verdade, Jerusa. Poesia é esse laço, é essa ponte, né? É esse abraço que é dado de forma tão carinhosa, tão afetuosa. E às vezes você passa, como eu estava falando até com uma colega minha ontem, às vezes você passa para ler uma coisa assim, o que é isso aqui? Deixa eu ler. De repente, quando você lê, alguma coisa que vem para dizer, olha a poesia fazendo aí, ó, o seu caminho. Eu estava precisando de ouvir, a poesia veio e me contou. Então, isso é muito poético. E eu acredito plenamente nisso. Danilo Cruz, psicólogo, poeta, professor também, né, Danilo? Uhum. E trabalha no CAPS. Vários extremos da vida, né? Porque são distintos e acaba sendo um só, porque a vida consegue unir tantas coisas, ao mesmo tempo que ela consegue separar, ela consegue unir tantas coisas, né? Então, fico muito feliz pela sua participação, né? Por você aceitar esse convite em vir fazer essa live com a gente para a Escola Dom Pedro I, a Creche Aprendendo com Jesus. E sempre sou muito agradecida a oportunidade de trazer pessoas aqui. A escola me confia esse momento, me confia esse espaço, o que para mim é muito precioso, muito valoroso, porque sempre saio muito melhor do que o que eu entrei, né? Toda live que começa, a gente começa com aquela responsabilidade, com aquele compromisso de tantas formas que a própria live exige. Horário, uma boa iluminação, se você está ouvindo bem, todas as logísticas mesmo que são exigidas, né, pelo Instagram, pela live, pela tecnologia. Então a gente entra sempre com aquele compromisso, mas de repente tudo se torna poesia, tudo se torna uma roda de conversa, um papo, uma mesa de café, né? Como tem um programa na Rádio Excelsior que eu amo, né? Café com Sofia. Café com Sofia é uma forma muito poética de dizer: vou sentar aqui com o Danilo nessa live, nesse Instagram, para a gente levar amor, levar carinho, levar informação. Trouxe tantos pensadores, todos os filósofos, escritores, poetas para aqui, para as pessoas. Hoje, inclusive, Fernando Pessoa e Jung são meus amigos, assim, né? Bem meus companheiros assim, de leitura, e que eu gosto de trazê-los para a minha vida como exemplo e trazer suas palavras mesmo como motivação para cada instante que eu esteja. Então, deixa eu ver a hora aqui, Danilo. Faltam 6 minutos. Eu não gosto de encerrar a live aos 45 do segundo tempo. Eu gosto de dar um tempo para a gente salvar e sair tudo organizado. Então, mais uma vez, Danilo, psicólogo e poeta, muito obrigada. Né? Muito obrigada mesmo. E eu espero que muito em breve a gente esteja com tudo isso findado, né? Com tudo isso concluído, para a gente se ver, para a gente conversar e para a gente levar para a nossa escola e para todos os lugares onde o coração da gente, de forma poética, indicar para a gente levar poesia, carinho, informação e conhecimento. Eu que agradeço, fico muito satisfeito
Foi maravilhoso, foi uma experiência gratificante. Fico cheio de gratidão pelo convite antecipado e já digo que vou aceitar o convite sim, para que a gente possa fazer esse trabalho continuar, prosseguir, né? Até porque é tarefa essencial da vida, a gente está sempre engajado em fazer o melhor, em dar o nosso melhor. Muito obrigada, Danilo, mais uma vez. Uma boa noite à creche Aprendendo com Jesus, aos professores, aos pais, Marília, Tiago, todos que estiveram aqui na live. Minha gratidão por a gente também ter vocês querendo ouvir, né, e querendo ficar vendo e ouvindo aqui essa live. Danilo, um grande beijo no seu coração. Vou deixar a live salva aqui no Instagram. E fica com Deus. Tchau, tchau. Fica com Deus. Tchau, tchau.